Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam me ouvindo. Vamos partir para mais uma palestra aí. A gente vai falar sobre Wi-Fi CSI, extraindo informações do ambiente através do Wi-Fi. Vou apresentar os meninos que fazem parte aqui da Tempest, o Paulo Matana da Rocha, o Victor Russo e o Júlio César. Eles vão iniciar aí a palestra para vocês e mandem as perguntinhas aí no chat para gente, tá bom? Vou deixar os meninos iniciarem aí. Ótimo, obrigado, Amanda. Bom dia aí para todo mundo. Já posso compartilhar, certo? Alguém pode confirmar que tá ok? O compartilhamento dos slides? Tá ok, Júlio. Tudo certo? Beleza, obrigado. Então, bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Eu me chamo Júlio. É um prazer muito grande estar aqui nesse evento tão legal que é o Turing Day. Passei muito tempo assistindo esse evento no ano passado, achei bem bacana. Realmente estou muito feliz aqui em poder participar dessa palestra conjunta que a gente vai apresentar. Não só eu, como o Vitor Russo também, e Paulo Matana, como a Amanda já introduziu aí. Nós três juntos formamos os estagiários do time de pesquisa e desenvolvimento da Tempest. Então, é isso. Nessa apresentação, a gente queria compartilhar com vocês como que a gente pode utilizar a tecnologia Wi-Fi para extrair informações do ambiente, utilizando informações da transmissão dos sinais fornecidas pelo chamado CSI, que é uma sigla para Channel State Information. A gente vai comentar melhor sobre esses termos, de fato, no meio da apresentação. A agenda que a gente vai ver aqui hoje vai ver sobre esse conceito primeiro de Wi-Fi Sensing, que é um conceito importante para a gente aprender a apresentação. Vamos falar, destrinchar o Channel State Information, falar das aplicações, principalmente, que a gente pode fazer para extrair informações do ambiente. E a gente vai discutir como que isso pode potencialmente impactar na privacidade, nossa privacidade. Então vamos começar com esse conceito de Wi-Fi Sensing. O Wi-Fi Sensing, na verdade, primeiramente falando sobre o sensing, ele vem do verbo sense, em inglês, que tem a ver com perceber, sentir, um ato que, por exemplo, o sensor faz, os sensores fazem. Então, a gente pode definir esse termo como a capacidade de detecção de eventos de interesse. O Wi-Fi Sensing é simplesmente o uso da tecnologia Wi-Fi para detectar esse evento de interesse. E somente com essa tecnologia Wi-Fi, já com Wi-Fi Sensing, a gente pode detectar eventos de interesse como atividade humana, se humanos eles estão correndo, se eles estão sentados, se eles estão andando, detecção de gestos humanos, tem trabalhos que conseguem detectar pessoas acenando, fazendo outros gestos também. É possível monitorar sinais vitais dos humanos, e detecção até de fadiga mesmo, percebendo alterações na respiração, só com os sinais Wi-Fi. Então, o racional para que isso seja feito é simples até de entender, de forma mais em alto nível. A gente tem aqui, por exemplo, essa imagem aqui embaixo, que o transmissor ele está querendo transmitir um sinal para um receptor. Imagina um transmissor Wi-Fi, receptor Wi-Fi também, né? Esse sinal, ele pode percorrer, por exemplo, ele percorre esse caminho de propagação, por exemplo, que é o menor, né, entre o transmissor e o receptor, mas ele também percorre outros caminhos no ambiente. Então, caso tenha uma pessoa nesse ambiente, esse sinal ele também vai incidir sobre as pessoas, ser refletido e voltar para o receptor dessa forma. E caso o ambiente mude, por exemplo, caso essa pessoa comece a se movimentar, esse sinal ele vai ser refletido de maneira diferente e vai chegar no receptor também de forma diferente, assim causando alterações no sinal final recebido pelo receptor. Com isso, indicando alterações no ambiente e possibilitando o sensing, né? Possibilitando a detecção de eventos de interesse. Aqui eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo bem prático de uma aplicação de Wi-Fi Sensing. Então, esse vídeo aqui ele vem de uma solução comercial, então não está só no papel, não é só uma pesquisa, é uma solução comercial mesmo, usada por uma empresa, que usa o Wi-Fi Sensing para fazer monitoramento de casas, monitoramento de apartamentos, por exemplo. Meet Mary. She's balancing a full-time job Eu vou while going narrando to the gym um and pouco keeping o up. vídeo por cima. Simplesmente se trata de uma solução que tem um usuário, como por exemplo essa mulher, que ela é uma mãe, precisa sair cedo de casa para trabalhar, volta muito tarde.
e ela gostaria de saber quais atividades estão acontecendo na casa dela. Então, por exemplo, com a Wi-Fi Sensing, ela consegue saber se o filho dela, ele acordou, se movimentou e saiu de casa para ir para a escola. Ela consegue saber se o pai dela, que é mais velho, tem uma idade mais avançada, ele acordou também, se ele está em atividade, a partir simplesmente dos sinais Wi-Fi. Aqui está sendo comentado também que essa tecnologia ela consegue até mesmo filtrar movimentos indesejados, né, para não ser qualquer movimento que vá alterar, vai causar um falso positivo para ela. Então, ela consegue filtrar atividade de pets, de aspiradores inteligentes e até ventiladores também. Então, alguns pontos muito interessantes para o Wi-Fi Sensing é que, primeiro, é uma tecnologia que não depende da luminosidade. Então, diferente de câmeras, por exemplo, caso fossem usadas para aplicação de sensing, o Wi-Fi Sensing ele funciona em ambientes escuros, com pouca luz, pode ser com muita luminosidade. A luminosidade não vai alterar o funcionamento desse esquema. O Wi-Fi Sensing é um jeito de fazer sensing também, né? De detectar eventos de interesse, que preserva a privacidade mais do que outros métodos, porque ele não precisa da captura de imagens, de vídeo ou de áudio, somente com as alterações na transmissão dos sinais é possível detectar esses eventos de interesse. Essa tecnologia também funciona sem nenhum contato físico com o usuário, então não é necessário que o usuário esteja vestindo algum equipamento, utilizando algum sensor, não há necessidade disso. E ele é construído em cima de uma tecnologia muito popular, que é o Wi-Fi, né? Uma tecnologia ubíqua, que todo mundo concorda que a gente encontra esses dispositivos com muita frequência no nosso dia a dia. Agora eu queria aprofundar um pouquinho mais a intuição de como funciona o Wi-Fi Sensing, o que está de fato mudando na transmissão de sinais, começando de um exemplo simples. Imagina de novo que a gente tem esse nosso transmissor e o nosso receptor, e o transmissor ele quer transmitir um sinal simples, como por exemplo esse cosseno aqui, e essas funções trigonométricas como cosseno são muito usadas em esquemas de modulação mesmo, né? Quando a gente vai fazer de fato uma transmissão real dos sinais na prática. Então, mesmo que o transmissor ele queira transmitir esse sinal original, esse sinal ele acaba não chegando do mesmo jeito que ele tem intenção de ser transmitido para o receptor, né? Porque acontece já normalmente, por exemplo, atenuações da amplitude da onda, deslocamento de fase da onda, isso sem a gente considerar com a propagação por múltiplos caminhos. Quando a gente considera o ambiente como um todo e considera a propagação desse sinal por múltiplos caminhos, esse sinal ele pode incidir em, por exemplo, humanos, mobílias, que vão fazer ele ser refletido e incidir no receptor com uma amplitude, uma atenuação, né, na amplitude ainda diferente, e frequências não, e deslocamentos de fase também diferentes, que juntando tudo isso, vai fazer também o receptor receber esse sinal com uma outra amplitude, outra atenuação de amplitude e outro deslocamento de fase também. Então, a partir disso, a gente consegue desenvolver a nossa intuição, né? Esse sinal recebido pelo receptor, o sinal final recebido por ele, está associado a parâmetros como a amplitude, a atenuação da amplitude, e o deslocamento de fase dessas ondas, que se relacionam com o ambiente. Diferentes ambientes e modificações no ambiente vão causar mudanças nesses parâmetros. Portanto, alterações desses parâmetros, como, por exemplo, amplitude, atenuação da amplitude e a fase, podem ser utilizadas para identificar alterações no ambiente, assim possibilitando o Wi-Fi Sensing de fato. Agora, esse exemplo que a gente viu foi uma coisa bastante simples, né, com apenas um transmissor que tem, por exemplo, uma antena só, transmitindo um sinal de uma única frequência, para um receptor de também uma antena só. Então, resultando em, por exemplo, só um parâmetro de atenuação da amplitude e um parâmetro de deslocamento de fase. Mas, na tecnologia Wi-Fi, nas versões mais atualizadas, a gente não tem um comportamento tão simples assim. A gente tem, na verdade, múltiplas antenas operando como transmissores do sinal e múltiplas antenas também recebendo o sinal, além de múltiplas frequências que podem ser empregadas. Então, vocês veem que tem 3 variações, né? Antenas que estão transmitindo o sinal, antenas que estão recebendo o sinal e a frequência que os sinais estão sendo transmitidos. Então, a gente tem esse crescimento nesses parâmetros, por exemplo, a atenuação da amplitude e o deslocamento de fase. E isso cresce e cresce para essas várias antenas que a gente tem transmitindo sinais, várias antenas recebendo e várias frequências. E na prática, são nesses vários parâmetros, por causa desses diferentes canais de transmissão de sinais por essas várias antenas, transmissoras, receptoras e várias frequências, que se baseia o CSI, né? O Channel State Information, que ele é basicamente uma coleção de informações da transmissão de sinais por esses canais.
E esse Channel State Information, por ter essa grande quantidade de parâmetros, por ser bastante robusto em relação a descrever como tá os canais para a transmissão dos sinais, ele é usado na maioria dos casos para a realização de Wi-Fi Sensing. Então, falta só a gente comentar de como que essas alterações no ambiente, constatadas pelas variações nos parâmetros, fazem a detecção de eventos de interesse possível. A gente tem três formas principais de, a partir dessas variações dos parâmetros, detectar os eventos de interesse. Primeiro, a gente pode utilizar modelos teóricos de propagação de sinais. Então, foram modelos desenvolvidos depois de muitos estudos de matemática, física, princípios de comunicação, que conseguem estimar as variáveis de propagação de sinais de um canal, como, por exemplo, o ângulo de chegada de um sinal, o ângulo de saída, o tempo gasto por ele, etc. E a partir dessas variáveis estimadas, que é realizado a detecção de eventos de interesse. Outra forma também é com o uso de modelos de machine learning. Então, em vez da gente ter esse trabalho, esse grande estudo para desenvolver esses modelos teóricos, a gente deixa o próprio computador aprender, simplesmente fornecendo para ele os parâmetros recebidos, possibilitando, então, que as máquinas consigam aprender os padrões dos eventos que a gente tem interesse de detectar. E outra forma também é a gente utilizar modelos híbridos que combinam abordagem de modelos teóricos e modelos de machine learning. Agora eu vou passar a palavra para Paulo Matana, comentar sobre, em mais detalhes, o que é o Channel State Information, o CSI. Obrigado, Júlio. Valeu, Júlio. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tá Show, tudo beleza. certo. Pessoal, sim, é um prazer estar aqui, né, apresentando para vocês. Também, igual o Júlio, assisti muitas vezes. E, bom, seguindo com a nossa palestra aí, eu vou explicar um pouquinho mais aprofundado, assim, o porquê do CSI existir, né, e como ele funciona. Assim, não é nenhuma mágica, né, ele é realmente uma coisa bem estruturada. E, assim, primeiramente, ele foi criado para meio que organizar, ter um jeito padrão da gente conseguir todas aquelas informações que o Júlio falou, né, mas não com o objetivo de fazer um sensing, de fato. Inicialmente, o Wi-Fi CSI foi criado apenas para poder melhorar a conexão entre os dispositivos. Então, assim, sabendo como está o canal entre dois dispositivos, a gente consegue adaptar aquela comunicação, né, adaptar o sinal que está chegando, sendo transmitido ou sendo recebido, para poder melhorar a conexão e garantir que todos os dispositivos da rede tenham uma conexão eficiente. No geral, o Wi-Fi CSI, né, ele foi criado para fazer isso, então a ideia seria vamos ter um dispositivo que está recebendo menos sinal ali, vamos aumentar um pouco a força de sinal naquela direção, ou vamos trocar o sinal que ele está recebendo para uma frequência que atravesse melhor paredes e coisas do tipo. Também é usado nos roteadores mais novos, né? Assim, acho que praticamente todo roteador hoje em dia tem isso, para fazer o beamforming. Beamforming, ele é uma ideia de feixe de transmissão. Então, o que o seu roteador faz é mirar uma parte do feixe de ondas eletromagnéticas dele, né, diretamente para um dispositivo, né, ou pelo menos na direção do dispositivo, a fim de economizar energia, né, em vez de jogar para a onda para qualquer lado, ele joga exatamente na direção do dispositivo que ele quer atingir. Isso também é usado, é feito a partir das informações do CSI, né. E assim, não era para, inicialmente, né, a gente não deveria fazer sensing com o CSI, a ideia dele seria simplesmente pegar e ficar ali nessa ideia de melhorar a comunicação, mas como basicamente o que ele faz é fazer um sensing, né, do canal, a gente consegue fazer sensing de outras coisas, né, fazer sensing do ambiente, igual o Júlio estava falando. Fazendo uma analogia um pouco, assim, bem básica de como funciona o CSI, né, no ambiente real. Vamos pensar que você ali é o Cell One ali, é a pessoinha, e você entra num quarto escuro que tem duas pessoas, o User 1 e o User 2. Essas duas pessoas estão dispostas dessa seguinte maneira aí, um está no fundo do quarto e o outro está bem perto de você, né? Só que você não enxerga. Inicialmente, como que você vai fazer para se comunicar com elas, né? Você precisa se comunicar com elas, como você vai fazer? Você não sabe onde elas estão, você sabe que o quarto é grande, então você grita, né? Você vai gritar para garantir que todo mundo vai ouvir. Só que não é eficiente, né? Uma hora você vai ficar rouco ali, você vai gastar uma energia do caramba e o User 1 ali, por exemplo, ele tá muito perto de você poderia falar normalmente com ele, ou talvez você pudesse virar só pro User 2 e falar com ele. Então, o que acontece? Você pode definir onde estão essas pessoas, né? E como faz isso? No caso ali do exemplo, eles vão estourar um balão, cada um. Aí, estourando esse balão, a pessoa vai ouvir ali o Cell One, né?
ele vai escutar de onde está vindo, e daí ele consegue adaptar o canal dele para comunicar de maneira eficiente com as pessoas. Então ele fala mais baixo com o número 1, e daí ele vira, fala um pouco mais alto que o número 2, mas assim, priorizando a eficiência e uma boa comunicação. Da mesma forma, o Wi-Fi. A única coisa é que ninguém vai estourar balão, né? Nenhum roteador estoura balão, nem celular, nem nada do tipo. O que vai acontecer é que a gente vai se comunicar por uma ideia de pacotes, né? Passa aí, por favor. Boa. Então, na realidade, o que acontece? O transmissor ele vai enviar uma sequência de símbolos, né? São chamados de Long Train Symbols, ou LTFs, que são símbolos pré-definidos já para o sistema de CSI. E ele vai mandar isso no preâmbulo do pacote, que seria meio que o header de todo o pacote que ele enviar. Então, todo pacote que trafega por ondas eletromagnéticas vai ir com essa informação, a partir, logicamente, né, de quando foi implementado o CSI ali, e eles vão chegar no receptor. Quando ele chega no receptor, o receptor ele vai fazer o quê? Ele vai estimar uma matriz de CSI. O CSI ali, na verdade, então, ele é toda a informação dessa reflexão do meio, né, que o Júlio explicou. E nesse caso aqui, dessa estimativa, é exatamente o que o Júlio tinha comentado, né? A gente pode usar várias técnicas para fazer essa estimativa, sendo elas modelos matemáticos, machine learning ou modelos híbridos. Então, e o que de fato acontece, né? Assim, como é feita essa estimativa, assim, aprofundando um pouco mais, não precisa, assim, ficar maluco ali pensando na fórmula, vai ter um pouco mais de fórmula para frente, mas assim, pode voltar, por favor. Assim, não precisa ficar fritando muito nisso daí, que também não vai ser tão relevante para a palestra, né? Só para dar um entendimento básico. A gente tendo um sinal Y, volta um pouquinho, Júlio. Obrigado. A gente tendo um sinal Y que foi recebido, a gente imagina que ele veio de um sinal X, que foi transmitido. Eles vão ser diferentes, porque ele vai sofrer essa interferência do meio. E o que a gente vai definir é que, sim, o Y vai ser o X multiplicado por uma matriz de informações do meio, certo? Que é esse H, que é a matriz de CSI, mais um ruído que tem, assim, por padrão na propagação das ondas, né? Que seria aquela ideia que o Júlio falou, que mesmo na onda indo em linha reta, ela tem uma atenuação ali, algum tipo de ruído. Agora sim, pode passar, obrigado. Aqui, assim, não se assustem com as fórmulas, não precisa ficar pensando nela, eu só coloquei para mostrar, assim, toda aquela informação, né, que o Júlio tinha falado de várias antenas e tudo mais. Então, na verdade, a matriz de CSI, ela vai ser uma matrizona, assim, 3D, né, ela é um tensor, e ela é composta por números complexos. Números complexos porque, como a gente tinha falado, são ondas, né, e ondas a gente define como a fase e a frequência, né, por padrão, assim. E daí essa matriz, ela é composta da seguinte maneira: ela tem essas subcarriers, né, que até no outro slide ele tava como subportadoras, né. Só explicando um pouquinho, assim, um canal entre, por exemplo, o roteador e o seu celular, ele não passa uma informação por vez, ele passa várias informações em várias frequências de canal diferente, em paralelo. Então, cada uma dessas frequenciazinhas, né, em uma conexão é uma subcarrier. Então, a gente pode ver ali que tem muita subcarrier, cada uma delas traz uma informação de um número, né, de CSI. E daí tem as outras dimensões, né, da nossa matriz, que é o RX e o TX, que daí seriam aquela ideia de várias antenas, né? Então são para cada receptor X e para cada transmissor X, a gente vai ter um número para cada subcarrier. Então, tipo, é coisa pra caramba. E dentro desse número, né, ele é um número só, mas assim, ele contém muita coisa. Então, por isso que eu coloquei aquela equação ali embaixo, não precisam entender ela assim, mas é só para exemplificar que assim, ela é um pouco complexa, mas ela vem assim com muita informação sobre tudo que está à volta do roteador, né? Inclusive é ali que a gente descobre o beamforming, né? Até no finalzinho, é por ali que a gente faz. E bom, agora a gente vai partir para uma parte mais de mostrar, né, do que o Wi-Fi, o CSI é capaz. E aqui só para mostrar assim que é uma tecnologia assim relativamente nova, não é tão nova assim, porém ela está sendo bem estudada hoje em dia e já tem muito artigo sobre isso, né? Então eu peguei ali de um artigo que faz um resumão, né, de tudo, chamado Survey. Eu peguei essa lista de outros artigos que já estudaram isso, fizeram experimentos, né? Então a gente pode ver que tem assim 1 milhão de coisas que dá para fazer. Dá para detectar queda de humano, dá para detectar pessoas se mexendo, comprador, dá para detectar também fumante, objeto, fazer imagem da sala onde está ali, assim, imagem, né? Assim, não chega a ser uma imagem perfeita, mas eles tentam fazer essa ideia de imagem e por aí vai. Agora eu vou voltar a palavra para o Júlio, e ele vai começar mostrando as aplicações para a gente.
Beleza, valeu, Paulo, obrigado. Queria começar, pessoal, falando de uma aplicação bem interessante para vocês, a possibilidade de usar Wi-Fi CSI para fazer sensing, né? E nesse caso, o que está sendo usado como evento de interesse é o pressionamento de teclas. Então, esse artigo, ele faz reconhecimento de keystrokes utilizando Wi-Fi CSI. Podem entender keystrokes basicamente com pressionamento de teclas. E isso tem uma aplicação benéfica, por exemplo, que é a possibilidade de implementação de teclados virtuais que usam somente os sinais Wi-Fi para detectar qual tecla está sendo pressionada, mas tem uma aplicação do mal também, que é a possibilidade da implementação de keyloggers que usam sinal Wi-Fi para detectar, de fato, o que está sendo escrito pelos usuários. Então, keyloggers é esses que, enfim, podem ser utilizados por pessoas com mais intenções para capturar o que estamos escrevendo. Mas como isso é possível, uma aplicação dessas? Os keystrokes, os pressionamentos de teclas, eles impactam nos sinais Wi-Fi pelas mudanças dos múltiplos caminhos de propagação que chegam no receptor. E diferentes teclas pressionadas impactam os sinais Wi-Fi de formas diferentes. Isso foi o que foi constatado pelos pesquisadores que escreveram esse artigo, né? Eles constataram que, por exemplo, uma pessoa digitando a tecla P ou digitando a tecla D, diferentes teclas impactam os sinais Wi-Fi de formas diferentes, vão impactar o CSI de formas diferentes. Então, a partir desses diferentes padrões, é possível detectar qual a tecla que está sendo apertada. Mas essa é uma área, esse é um tema com muitos desafios, porque os gestos de pressionamento de teclas, eles são muito pequenos. As teclas, elas são muito próximas umas às outras, e elas também são digitadas em um intervalo curto de tempo. Então, eles tiveram que fazer um experimento um pouco menos robusto para conseguir ter esses resultados preliminares para essa aplicação. Eles, em um ambiente sem outras interferências, sem pessoas se mexendo, sem outros dispositivos Wi-Fi, eles posicionaram um laptop a 30 centímetros de um teclado e a 4 metros de distância desse conjunto posicionaram um roteador. A partir disso, eles coletaram dados de 10 usuários para teclas únicas pressionadas e sentenças digitadas com intervalo de 1 segundo de digitação entre teclas. Então veja que tem um certo delay também, né? Não necessariamente a velocidade normal de digitação dos usuários. Nesses experimentos, eles coletaram 30 instâncias de teclas pressionadas para cada tecla, para cada usuário. Ou seja, o usuário 1, por exemplo, ele digitou a tecla A 30 vezes, B 30 vezes, C 30 vezes. Isso para essas teclas aqui, né, de AZ 09 espaço, para os 10 usuários. E, além disso, eles coletaram 2 instâncias de uma sentença inteira sendo digitada para o usuário. Então, em vez do usuário digitar só uma tecla única, ele digitou uma sentença inteira de uma vez. E os resultados, eles são bastante promissores. Para o reconhecimento de teclas únicas pressionadas, eles conseguiram uma acurácia média entre os 10 usuários de 83%, com alguns usuários chegando até perto de 90% de acurácia por teclas únicas pressionadas. Por outro lado, alguns outros usuários tiveram uma acurácia um pouco menor, chegando a 75%, um pouco abaixo, por exemplo, terem padrões de digitação diferentes. Então, uma hora a pessoa poderia estar digitando a tecla K de uma forma, outra hora digita de outra forma, e isso impacta também na acurácia do modelo. Em relação ao reconhecimento de teclas pressionadas em uma sentença, eles conseguiram obter uma acurácia média de 77,4%, testando somente essa sentença aqui, The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog. Por curiosidade, é uma sentença que tem todas as letras do alfabeto inglês. A mesma coisa aconteceu, que alguns usuários tiveram uma acurácia menor por terem padrões de digitação mais inconstantes também. Então, é uma aplicação interessante, mas vale a pena ressaltar as limitações dessa pesquisa até agora. Isso foi testado, como foi dito, somente em ambiente, sem interferência, então não tinha outras pessoas se mexendo, não tinha outra perturbação qualquer de movimentação no ambiente, não tinha outros dispositivos Wi-Fi também. Essa aplicação, ela é afetada pelas posições dos dispositivos, então caso aquele teclado tivesse a posição dele mudada, né, estava a 30 centímetros de distância do laptop, se tivesse a 40, o modelo todo teria que ser retreinado, novos dados teriam que ser coletados. Outra limitação é que isso foi testado com velocidades baixas de digitação, né? 1 segundo de intervalo entre cada tecla pressionada não seria um intervalo mais comum da digitação entre as pessoas. E foi testado também de forma não robusta para a digitação de sentença. Então, vocês podem ver também que uma sentença só foi testada também, né? E isso tudo eu queria ressaltar para não deixar ninguém noiado, não deixar ninguém meio com medo de, eita, será que estão fazendo keylog agora? Será que estão detectando que as teclas que eu estou pressionando com sinais Wi-Fi agora? Não. Podem ficar tranquilos que a chance disso é muito pequena, pelas limitações até agora encontradas.
E agora eu vou passar a palavra para Paulo de novo, comentar sobre essa aplicação de detecção de fadiga de motoristas utilizando o Wi-Fi CSI. Valeu, Júlio. Agora, assim, uma coisa um pouco menos assustadora e mais útil, vamos dizer assim, né, que vai trazer mais benefício. O pessoal, os pesquisadores fizeram um paper, né, na ideia de detectar a fadiga de motoristas, né, para melhorar a segurança no trânsito, de fato. Mas é assim, eu vou começar com umas motivações, né, porque assim, já existe isso nos carros. Então, por que fazer isso com Wi-Fi CSI, né, que é um pouco mais complexo do que filmar a pessoa? Então, o primeiro ponto é que uma câmera, ela pode ser obstruída, né? Ela sofre, assim, com falta de luz, com obstrução e com distorção também. Depende do jeito que a pessoa tá, ele vai pegar de um jeito diferente a imagem, talvez não seja tão eficiente, né? Assim, de fato, se for obstruído, deixa de ser fica totalmente ineficiente, né? Então, já é um problema aí. Outra coisa também, outro jeito, né, de fazer isso seria usando eletrocefalograma, que são aquela ideia de colocar aquele monte de eletrodo na cabeça da pessoa para monitorar a atividade cerebral. Esse jeito funciona muito bem para detectar se a pessoa tá com fadiga, né? Se ela tá cansada. Porém, tipo, é muito intrusivo, né? O motorista ia ter que vestir toda vez um equipamento e tem gente que já não veste o cinto de segurança, né? Imagina vestir todo um equipamento na cabeça para poder simplesmente ter um pouco mais de segurança. Então, também não faz sentido, assim, não fica viável. Aí o Wi-Fi, ele meio que passa, assim, essas duas limitações, né? Ele não é nada intrusivo, porque ele vai estar acontecendo no carro, mas ninguém vai perceber. Do mesmo jeito que acontece na nossa casa, né? Ele tá lá, mas ninguém percebe. E também ele não vai ser barrado fácil, né? Assim, o Wi-Fi é barrado, lógico, mas, por exemplo, ele atravessa a parede e tudo mais, então dentro de um carro pequeno, e mesmo um carro grande, né? Assim, não vai chegar na distância que o Wi-Fi vai ser, de fato, muito afetado, né? Aí eu coloquei um pouco dos desafios, né, segundo os pesquisadores, né, em fazer esse sistema, né, essa ferramenta. Inclusive, só por curiosidade, a ferramenta chama WeFind, um trocadilho com Wi-Fi, né, tipo WiFind. Mas beleza. Um dos desafios, né, o maior desafio, segundo eles, era a ideia de como fazer a detecção da pessoa estar fadigada, né, o que define uma pessoa estar fadigada. Eles fizeram uma pesquisa extensa, assim, sobre o que tem hoje em dia na ciência, de como definir isso, e eles optaram por seguir em frente com a ideia de movimentos característicos e também a respiração da pessoa. Como o Júlio tinha falado, né, que daria para pegar sinais vitais no Wi-Fi, CSI, eles seguiram nessa ideia, né, de tentar fazer isso. Outra coisa que foi um desafio, né, foi entender se realmente dá para pegar todos esses sinais, né, em tempo real ali no ambiente mais realista possível. Por exemplo, os keystrokes pega ali, mas vamos dizer assim, é uma ideia um pouco mais num ambiente mais controlado e tudo mais. Eles fizeram bastante testes nessa ideia e perceberam que realmente funciona, principalmente para movimentos maiores, assim, de cabeça e tudo mais. Por exemplo, uma pescada, né, um abrir de boca de sono ali, um bocejo. E também para respiração, né, seu tórax está ali sempre mexendo uma grande quantidade de água, vamos dizer assim, funciona bem. E outra limitação que eles pensaram é a ideia de, beleza, a gente consegue detectar todos esses movimentos. Vai ter diferença entre o movimento de uma pescada e o movimento do motorista olhando para a pista, olhando para baixo, olhando para o lado, alguma coisa desse tipo? E no final que eles também fizeram uma extensão gigante de testes em cima disso e perceberam que realmente tem uma diferença e dá para caracterizar cada um desses movimentos no ambiente real ali. Show. E daí, para testar, né, assim, sabendo que dá para fazer tudo o que eles queriam, agora precisa testar em um ambiente mais próximo possível do real. Eles pegaram, então, um roteador e um notebook. Vocês podem ver que, assim, não é nada muito absurdamente caro, né, assim, câmeras de alta definição e nada do tipo. Basicamente, um roteador e um notebook. Posicionaram esse roteador e o notebook dentro de um carro, colocaram na frente do motorista o notebook, né, debaixo do painel ali, e na frente do passageiro o roteador, simplesmente para dar uma distância para conseguir ter essa reflexão das ondas, né? E daí treinaram esse modelo com uma quantidade assim grande de pessoas fazendo esses gestos de um ambiente controlado daí, para detectar exatamente, para fazer essa detecção dos movimentos específicos, e depois foram testar nesse sistema do carro, né? Definiram uma rota ali e colocaram 5 motoristas convidados para realizar essa rota várias vezes, né? Acho que, se eu não me engano, cada um realizou 5 vezes.
utilizando já esse modelo genérico, né, treinado genericamente, e para conferir, né, os resultados, eles colocaram câmeras dentro dos carros para bater assim, se o que o Sensing Wi-Fi estava detectando era exatamente o que o motorista estava fazendo, né? Então, assim, eles usaram a câmera não para fazer a detecção, sim só para validar que estava funcionando de maneira correta. E também eles se preocuparam com isso, né? Como assim o meio interfere muito no Wi-Fi, eles colocaram mais pessoas dentro do carro para ver se isso ia interferir de fato em alguma coisa. Aí eu coloquei os resultados são bem promissores, assim, muito legais. A gente pode ver que, principalmente ali, vamos se atentar à linha do True Positive, né, que são, assim, os verdadeiros positivos, o que de fato detectou. A gente tem uma grande quantidade de True Positive nos dois experimentos, tanto com uma pessoa só quanto com várias pessoas, apesar de ter uma quantidade grande ali de falsos positivos, né, então uns alarmes falsos ali de vez em quando. Mas, sim, uma tecnologia muito interessante e que pode ser melhorada, né, assim, isso foi um artigo só, né? A ideia da ciência é essa, sempre melhorando as coisas. Nessa ideia de melhorar também, eles imaginaram que isso poderia estar acontecendo por conta de cada motorista ter uma atividade, um jeito peculiar, né, de se mexer. Então, o que eles fizeram ali, que é o resultado mais de baixo, foi treinar o modelo de novo, aí para cada motorista individualmente. E ali a gente tem ali one, two, three, one, three, four, perdão, seria a quantidade de treinos que eles fizeram para cada motorista. Então a gente pode ver que com um treino apenas para o motorista já tem uma quantidade boa ali de detecção da sonolência, né, da fadiga. Com 3 melhora mais, com 4, assim, que é quase nada, né? Pensando que a gente pega o carro todo dia e dirige bastante tempo ali, o pessoal de São Paulo ali talvez dirija, só para ir para o serviço, dirija mais de 1 hora e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que pode ser usada também e aparentemente funciona legal. E não é nenhum impeditivo, né? Dado que geralmente os motoristas não mudam assim sempre num carro convencional. Eu vou passar agora a palavra para o Vitor, ele vai mostrar a última aplicação e depois ele vai seguir com uma discussão sobre a privacidade no Wi-Fi CSI. Beleza. Bom dia, pessoal. Tá todo mundo conseguindo me escutar bem? Só para garantir. Tá tudo Tá certinho, certo. Vitor. Beleza. Então, eu vou começar aqui falando sobre uma aplicação que ela é uma brecha na segurança, na verdade, que ela, vocês vão ver, meio que não tem uma aplicação benéfica, mas já sente esse alerta aí, porque a ideia é mapear dispositivos eletrônicos dentro de uma casa, de uma residência, usando sinal de Wi-Fi. Então, a gente pode ver nesse mapa à esquerda, cada número é um dispositivo eletrônico, também foi testado com dispositivos em movimento, dispositivos que se conectam ao Wi-Fi, né? Smartphones, uma lâmpada inteligente, uma Smart TV, um notebook. E apenas com o sinal de Wi-Fi que tem nessa casa, é possível mapear esses dispositivos com uma precisão que você vê aí nesse teste aí, não passou de 2 metros. E é interessante que esse ataque, ele assume a premissa que o atacante não tem acesso a essa rede local. Então, primariamente, ele não vai usar o CSI, na verdade, ele vai usar apenas o sinal de Wi-Fi que está ali, mas ele não vai usar o CSI. E ele vai usar apenas explorando brechas no protocolo de segurança do Wi-Fi. Pode passar hoje. Beleza. Daí, quais são os passos necessários, então, para realizar esse ataque? Primeira coisa é a gente obter o SSID do roteador, ou seja, o nome daquela rede, né? Então, ele vai já explorar uma brecha para listar os dispositivos conectados. Daí, ele vai obter o tempo de voo do sinal, ou seja, para cada dispositivo que está conectado nessa rede, quanto tempo demora para o sinal ir do atacante até o dispositivo e voltar. E só com base nesse tempo de voo, ele estima a localização. Então, nos testes do artigo, eles mostraram que podia tanto ser usado uma pessoa passando próxima da casa com um módulo de Wi-Fi programado para fazer isso, ou um drone com uma placa de Wi-Fi que passa, sobrevoa a casa por um período de tempo, e com isso ele consegue fazer essa localização. E a ideia é assim, tendo feito essa localização, um atacante poderia mapear quando a pessoa está em casa com o smartphone ou
observar onde fica na casa uma maior concentração de dispositivos eletrônicos, coisas do tipo. Beleza, olhando mais a fundo em como é feita essa listagem de dispositivos, o módulo de Wi-Fi de dispositivos que usam Wi-Fi, eles entram no módulo Sleep para economizar energia. Nesse modo Sleep, eles ficam preparados para ouvir um beacon, um sinal vindo do roteador para acordar eles. Então, é injetado um sinal falso, você transmite um sinal falso, copiando esse sinal do roteador, para acordar todos os dispositivos eletrônicos que estão ali naquela casa e receber a resposta deles. Então, com isso, você consegue listar todos os dispositivos que tem naquela casa. Igual está aí no exemplo que foi dado, que tinham 7 dispositivos, e eles, com um sinal falso aqui na primeira linha, descobriram os 7 dispositivos. Então, tendo essa lista de dispositivos, eles vão obter o tempo de voo para cada dispositivo. Eles fazem isso também com um processo similar ao processo que eu falei em cima, só que ele é específico para cada dispositivo que você encontrou. Então, ele vai mandar um pacote falso, um sinal falso para cada dispositivo específico direcionado e vai obter esse tempo. Ele vai fazer essa medida, na verdade, várias vezes para cada dispositivo, para obter vários tempos, junto com algumas medidas de erro que ele pega lá. Com esses tempos, essa medida de erro, ele vai fazer o processo de localização, porque como o sinal Wi-Fi, né, é uma onda eletromagnética que se propaga na velocidade da luz, ele vai pegar esse tempo e triangular também com o próprio movimento do drone e fazer um processo de otimização, ou seja, ele vai ter uma função que ele quer achar o melhor valor para ela, que se encaixe essas coordenadas x, y, z do dispositivo. Então, ou seja, apenas com esse tempo, ele vai estimar a localização do dispositivo dentro da casa. E daí você vê que nos testes que esse artigo propôs, ele teve um erro médio apenas de 1,26 metros e com erro máximo de 2,3 metros numa residência. Isso usando esse hardware aqui à direita, que é um drone simples, para quem conhece um pouco mais, é um DJI, acho que o Paulo tem saber falar mais, e uma placa ESP, um módulo de Wi-Fi. O hardware dessa placa pesa menos que 20 gramas e esse drone, junto com a placa, pesa menos de 200. E é algo muito acessível para alguém comprar. Então, tem algumas estratégias de defesa contra esse ataque. Estudos anteriores mostraram que, pelo protocolo atual, barrar completamente essas respostas contra injeções são muito difíceis. Então, o principal foco para tentar barrar esse tipo de ataque é em tentar atrapalhar essa estimação da localização. Como a única variável que uso para ser achado esse tempo de localização é o tempo de voo, a principal ideia é embaralhar esse tempo de voo para que não seja possível mapear de forma eficiente os dispositivos lá dentro. Então, uma ideia é você sempre adicionar um atraso aleatório no tempo de voo, no sinal. Então, o módulo de Wi-Fi, ao responder qualquer coisa que ele responderia, ele adiciona um delay aleatório. Isso foi mostrado certa eficiência, mas também o ataque possui certa robustez contra isso. O principal método mesmo de defesa que eles observaram é a alteração desse valor randômico a cada intervalo de tempo, ou seja, eles selecionam um intervalo de tempo, sei lá, 5 nanosegundos, era algo nessa casa mais ou menos, e fica adicionando esse delay, por exemplo, durante 1 segundo. Após isso, ele vai responder pacotes com outro valor aleatório. Isso funciona muito bem, porque é um padrão que parece de um dispositivo que está se movendo pela casa. Então, isso confunde o método de estimação. Só que isso tinha que ser implementado, né, dentro de quem produz os módulos de Wi-Fi. Então, uma recomendação dos autores do artigo
que quem cria esses módulos programem isso para se defender desse tipo de brecha. Então, aproveitando um pouco essa aplicação meio assustadora até, a gente pode puxar também uma discussão sobre o Wi-Fi Sensing e privacidade, inclusive esse Assaia, que é um videozinho bem rapidinho, que mostra um dos jeitos, como o Sensing funciona também um pouco mais na prática. Você vê que o pesquisador está usando só um computador, um roteador, e com esses dois equipamentos ele consegue identificar movimentações da pessoa, né? Ali. Então, o que acontece é que o computador recebe o sinal de Wi-Fi, junto com a matriz de CSI, e com isso faz contas, junto com aquela matriz que o Paulo mostrou, contas usando machine learning ou um método mais clássico, e chega nesses resultados. Então, você vê que ele identifica se a pessoa está se movendo, se ela está ativa, se ela senta, esse tipo de coisa. Pode passar já, Júlio, porque o vídeo é basicamente isso mesmo. Então, daí surgem as preocupações. Quem que consegue... Está acabando, viu, Amanda? Quem que consegue acessar esse CSI? Qualquer endpoint conectado ao roteador tem acesso às informações. Então, por exemplo, seu celular ou uma pessoa, uma lâmpada inteligente que você compra, qualquer uma dessas coisas. E é só que essas informações disponíveis também dependem do modelo. E a gente também viu que tem maneiras de tentar driblar essa falta de acesso com diferentes injeções. Pode passar, Ju? Então, é uma tecnologia muito interessante que ajuda a construir um sinal de Wi-Fi melhor, só que ela também... E aplicações benéficas, só que ela também tem um potencial, né, de construir coisas que podem ser perigosas para a gente. Então, como o próprio Júlio mostrou, tem como fazer... Tem estudos de fazer keyloggers disso, e tem muitas limitações. Não é algo tão simples de ser usado, mas como tudo no mundo, ele pode ser evoluído e pode vir a ser algo mais viável no futuro. Então, é algo que existe. Não só isso, como um próprio criminoso que está interessado nisso, poderia usar só o método da mapeação, que já é algo com resultado mais forte atualmente, já seria algo perigoso. Só que esse risco não está só na ilegalidade, né, quando a gente pensa. Por exemplo, grandes corporações que têm acesso ao seu celular, seus dispositivos, poderiam usar esses dados de sensing, né, e vender eles. Então, eles poderiam identificar, tipo, a pessoa está em casa, vender essa informação, vamos pôr mais ED para ela agora, que é um cenário distópico, né? Assim como o próprio governo autoritário, numa situação pior ainda, poderia usar isso para vigiar seus cidadãos. Se eles têm controle do tipo de dispositivo que é vendido no país, eles podem controlar esses dados. Mas isso tudo é sem neurose, porque as aplicações do Wi-Fi SSI, elas encontram muitas limitações na vida real, como a gente próprio mostrou aqui, todos esses ataques, eles são assim, funcionam num cenário específico, e nada do que eu falei aqui está sendo utilizado agora. Por exemplo, não tem nenhuma empresa fazendo isso de vender dados de sensing, ou nenhum governo que usa isso para fazer um radar, mas é uma questão que a gente tem que ligar esse alerta e levar essa discussão que o firmware e o hardware que realizam essa comunicação sem fio tem que ser algo aberto, tem que ser algo que as pessoas têm ciência do que acontece dentro, não pode ser algo mascarado, porque as propriedades da onda eletromagnética conseguem levar muitos dados, então dá para fazer muita coisa com isso, então a gente tem que estar ciente do que está sendo feito, por isso que é importante essa transparência por dentro dos produtos. Com isso também, a gente encerra nossa apresentação, tem aí referências para quem gostaria de se aprofundar mais. A gente gostaria de agradecer ao tempo, todo mundo que viu a palestra, e abrir para dúvidas, caso alguém queira perguntar alguma coisa. Muito obrigado. Legal, pessoal, foi linda a apresentação, incrível. Eu sou uma grande fã
de filme de ficção científica, né? Eu já fiquei aqui com a minha mente, ó, milhão. Gente, como assim? Já veio vários filmes aqui na minha mente. E o pessoal falando muito de Black Mirror, né? Que a galera curte também pra caramba. Então, pessoal, separei 3 perguntinhas aqui, já que o nosso tempo tá curto. Deixa eu só selecionar aqui. A Thaís perguntou qual o melhor canal para se utilizar o Wi-Fi Sensing e qual faixa funciona? Boa, posso responder essa. O Wi-Fi Sensing, ele basicamente funciona em qualquer faixa. Assim, vai muito depender do que você tem disponível, né? Sempre. E também, assim, do que você quer detectar. Então, assim, eu entendo, assim, que seria melhor utilizar frequências que atravessam melhor parede, né? Então, frequências mais baixas ali, 2 GHz ali, talvez de Wi-Fi mais padrão, né? Simplesmente porque ele vai cobrir uma área maior. Mas, assim, no geral, qualquer tipo de onda de Wi-Fi é capaz de fazer isso. Inclusive, existe a possibilidade de, no futuro, ser feito isso com 5G, 6G e tudo mais. Legal, obrigado, Paulo. O Adonis, o Shoa, ele gostaria de saber, é possível que com as técnicas MITM, atacantes podem usar esses mecanismos para esperar a família sair de casa? E como funciona a segurança em cima dessa tecnologia? Acho que posso tentar também responder essa se o pessoal quiser complementar alguma coisa. Em relação a isso de esperar a família sair de casa para ter alguma noção de como está a movimentação, né, numa casa, num apartamento, ele poderia usar uma técnica como, por exemplo, a que Vitor mostrou, o drone sobrevoando a casa para conseguir detectar essas alterações nos sinais, ou ele somente se ele tivesse acesso também de fato, a rede, né, para conseguir acessar o CSI para ter essa possível predição. E qual foi a última parte da pergunta, Amanda? Eu não me lembro agora. Como funciona a segurança, Júlio? A segurança é basicamente a mesma segurança do Wi-Fi, né? Como funciona a segurança em cima dessa tecnologia, né? Só complementando então de Júlio aí, é basicamente a segurança do Wi-Fi, assim, só quem vai ter acesso é quem está dentro da sua rede, né, como o Vitor explicou. No caso do CSI, né, que vem um pouco mais de informação. Agora, naquele caso do drone, não tem muito o que você fazer, não. Assim, se aparecer um drone na sua casa, rodando assim, aquele drone lá ele roda bem perto. Então chama a polícia, faz alguma coisa nesse esquema aí que vai ser o mais indicado. E assim, a longo prazo tem a recomendação a longo no prazo não, né? Mas tem a recomendação dos autores sobre alteração em cima das placas de controle, né? Dos módulos de Wi-Fi. Mas é algo que não depende da gente daí, né? Depende de fabricantes, depende da gente para pressionar por esse tipo de segurança, né? Mas não por implementar isso. Legal, pessoal. Vamos mais uma da Thaís. Foi comentado que o Wi-Fi Sensing não tem muitas limitações, mas e quanto aos sensores usados nos equipamentos complementares? Perturbações do ambiente, como contornar esses fatores limitantes dos sensores e do ambiente? Não ficou 100% claro para mim qual a relação que a gente poderia fazer para responder essa pergunta entre o sensing realizado pelo Wi-Fi, Wi-Fi Sensing, outras ferramentas para fazer sensing, mas realmente para pegar essas limitações, para reduzir essas limitações de pequenos movimentos, né, de interferência no ambiente. Pelo meu conhecimento, ainda não consegui perceber muitos artigos que vieram com soluções excelentes para isso. Então, caso isso pudesse ter sido feito, o artigo, por exemplo, que eu mostrei para vocês do decay log, né, detectar as teclas pressionadas, poderiam utilizar isso também e, enfim, partir para um ambiente mais realista que tenha alguma interferência na prática, né? Então, pelo menos que, do meu conhecimento, não sei se Vitor ou Paulo viram alguma outra coisa assim, foi raro para mim eu ter visto algum método de redução maior, muito efetiva dessas interferências. Só complementando um pouco, a ideia, acho que eu entendi ali a ideia dos sensores, né? Assim, basicamente vão ter sensores piores, né? Assim, vão ter ali, sei lá, o sensor do roteador talvez seja pior, mas no geral, o que
é bem disseminado ali, os roteadores que a gente usa em casa já são, tipo, extremamente eficientes para fazer essa detecção, então isso não seria meio que um impeditivo. Aí, assim, como o Júlio falou, o pessoal, assim, não estudou muito a fundo ainda essa ideia de tirar o ruído, e no que estudaram ali, que eu já cheguei a ler, né, eu li bastante artigos sobre CSI, eles usam algum modelo ali de machine learning para limpeza de ruído, ou alguma outra técnica para limpar esse ruído de outras coisas a não ser o que eles querem detectar, né? E focar exatamente no que eles querem, de fato, fazer a detecção ou fazer o imaging ali, né? É bem nessa ideia de usar o próprio métodos de limpeza de dado mesmo. Legal, Paulo. Para a gente encerrar aqui, eu vou colocar uma pergunta que foi o João Vitor que fez pelo chat, tá? Ele diz o seguinte: será que quando essa tecnologia ficar com um valor mais acessível, ela pode ser usada para prevenir atentados em escola, emitindo um aviso ou algo do tipo? Show. Júlio, Tem um artigo que eu li sobre isso daí. Assim, a tecnologia já é extremamente acessível, a gente só não sabe usar direito ainda, sabe? Porque, assim, a placa ali, por exemplo, a SP32 ali, ela deve custar, acho que uns R$ 60, assim, você precisa de uma placa daquela e de um notebook, praticamente, para fazer isso, ou uma placa daquela em roteador, algo do tipo. Então, assim, é extremamente acessível, e tem um artigo já que eu vi, só tinha ele, né, no caso, nessa ideia, que ele previne, ele detecta, na verdade, violência em escola. Então, ele percebe quando está acontecendo alguma movimentação ali entre duas pessoas de maneira violenta e consegue fazer isso. Ainda tem muito falso positivo, né? Assim, ele não detecta 100% das vezes, mas assim, eu acredito que seja uma utilidade, sim. No futuro a gente pode ter, assim, essa ideia. Sensacional, pessoal. Pessoal, a gente vai encerrar agora e, pessoal, fica à vontade de adicionar aí os meninos no LinkedIn, procurar por eles, se vocês tiverem dúvidas. A galera tá super acessível aí, se vocês quiserem conversar, trocar uma ideia, porque é fundamental hoje, né? Acho que a comunicação é importantíssima. E vamos ficar por aqui, vamos entrar no nosso horário de almoço, comer um pouquinho.